A gente vai para o cenário internacional agora, Thales e Couto, mais trazendo para a discussão da diplomacia aqui com o Brasil. Isso que o representante da diplomacia de Israel, o Jonathan Peled, afirmou hoje que o governo está disposto a restaurar as relações com o Brasil, que foram abaladas aí depois das declarações do presidente Lula, fazendo aquela relação da ação de Israel em Gaza, comparando com o Holocausto. O diplomata disse que o momento é de retomar as negociações como eram antes, mas o representante criticou aí mais uma vez as falas de Lula, comparando o Holocausto aos ataques de Israel contra os palestinos. Ele reforçou então que o presidente brasileiro ultrapassou uma linha vermelha, mais um movimento importante aí então de restaurar relações com o Brasil, né, Thales? Como que a gente pode ler esse depoimento dele? Pois é, eu me rendo à avaliação de que o Lula errou politicamente ao fazer uma declaração que dá margem a ser utilizada dessa forma pelo Netanyahu e pelo governo de Israel. Ou seja, ele fez uma declaração comparando a atuação do Hitler à atuação do Netanyahu. Ele quis comparar do Netanyahu, mas falou Israel, e aí o Netanyahu disse que ele está botando os judeus como sendo nazistas, disse que ele falou de Holocausto, ele não falou de Holocausto, e a grande mídia veio junto, não sei o quê, e o Lula acabou perdendo essa batalha da comunicação. Perdeu. Perdeu, mané. Perdeu essa batalha. O Lula tem que ter esse cuidado. Ele é presidente da República, ele tem que saber que determinadas declarações podem. Ele tem um contingente de gente contra ele, especialmente as elites. E ele tem que saber que as coisas que ele fala têm consequências, podem ser usadas contra o governo. Então, ele tem que ter um cuidado redobrado. Nesse caso aí, foi um erro, porque não teve essa avaliação correta, e olha a consequência disso. A consequência está agora na popularidade. Por quê? Porque Israel e os evangélicos têm uma proximidade muito grande, os evangélicos neopentecostais. Israel e os neopentecostais têm uma proximidade muito grande. Tanto que na manifestação lá da Paulista, Bolsonaro. teve gente com a bandeira de Israel que você perguntava assim: por que você está com a bandeira de Israel? Aí a moça dizia: porque é um país cristão. Quer dizer, não entendeu nada, né? E eles não entendem nada, mas tudo bem, vão na onda do Bolsonaro. Esse é o público do Bolsonaro, que vai na onda sem entender. Mas o Israel usou. Eu diria que esse homem não especificamente, mas o ministro das Relações Exteriores de Israel também tinha que pedir desculpa ao Brasil, porque ele foi muito grosseiro. Você declarar um presidente da República como persona não grata, como Netanyahu fez, também é muito grosseiro. Vamos falar a verdade, mas tudo bem, vamos retomar, recomeçar. Até o Lula deve fazer isso. E o Lula, daqui para frente, deve tomar cuidado com as declarações dele, porque, por exemplo, ele está falando agora do Maduro. É. O Maduro não cabe o Lula ficar defendendo o Maduro. Larga o Maduro, entendeu? Larga o Maduro, não tem que ficar. O Lula perder ponto por causa do Maduro, que é um autocrata. Um autocrata tão autocrata como Putin, como o Netanyahu. Netanyahu, como o Bolsonaro seria, como o Trump seria. Essa turma de autocratas aí, que não importa se bota uma coloração de esquerda ou de direita, é autocrata. Então não tem o Lula que ficar se juntando a essa gente, especialmente no campo da comunicação. No campo da comunicação, alguém tem que dizer a ele: presidente, não vai por aí. Campo da Aliás, comunicação Campo da comunicação que foi o que ficou mais conturbado nisso tudo, né? Um monte de quebra de protocolo, manifestação, gente falando muito pelo Twitter, coisa que não era normal. Queria a sua o análise Lula também, Couto. Desculpa, Isso foi Thales, pode só terminar. para completar um pouquinho. A diferença entre o primeiro governo, os primeiros governos Lula e o de agora, é que antes ele tinha gente que podia falar para ele: Lula, tinha um Zé Dirceu ali que dizia: Lula, isso vai dar M, isso daí não é uma boa, tá ruim, não faz isso.
Hoje em dia não tem ninguém que fale isso para o Lula. É Tinha verdade. o Couto, do primeiro e no segundo governo, que dizia: Lula, não dá, Lula. Agora não tem ninguém. Vai lá, Couto, Ia discurso. jogar justamente essa para o Couto. Quem que falta então? Como que está Não, esse assessoramento aí do Lula nesse sentido, Couto? mas não vamos botar a culpa em assessoria e comunicação, porque sempre que dá algum problema no governo, né, a culpa é da comunicação e do Verdade. assessor de imprensa. Tinha um ministro, Laumiro Teixeira, era ministro da comunicação, e ele fazia uma brincadeira lá em reunião, quando estavam os ministros, o presidente e tal, ele falou: não, a culpa é do Couto, qualquer coisa que reclama, não, a culpa é do Couto e tal. Não é bem assim. Acho que nesse caso do Lula, eu concordo plenamente com o que o Thales falou. Ele foi infeliz na palavra que ele escolheu. Eu conheço muitos amigos judeus, parentes e tudo. Falar em Adolf Hitler perto deles é um negócio, sabe, não dá para explicar. Então, quando você faz um negócio desse, você tem que dar explicações depois, você já entra perdendo. Na política é assim, sabe? Tem que explicar, já perdeu, né? Agora, eu acho que nesse caso de Israel, a melhor coisa que o Lula poderia fazer é parar de falar isso, não responder mais aos ataques desses diplomatas aí, porque só quem ganha com isso é o Netanyahu em Israel e, por tabela, o Bolsonaro no Brasil, unindo os evangélicos neopentecostais contra o Lula. Sabe? E as pesquisas que saíram essa semana mostram isso. Não adianta. E o caso do Maduro é igual. Por que ele tem que comentar eleição na Venezuela? Sabe, ele não é secretário-geral da ONU para falar sobre, ele não é o Papa, né, que fala sobre qualquer assunto. Sabe? Isso é uma coisa que realmente não tem, acho que não tem ninguém hoje perto, que aquele ministério que o Chico Buarque sugeriu que se criasse no primeiro governo ainda, né, do Ministério vai dar merda. É o cara que chega para o presidente e fala: isso aí, não faz isso aí, porque vai dar errado, vai dar ruim aí. Né? E agora não, o Lula está falando demais sobre todos os assuntos. Sabe? Ele parece comentarista do UOL. Ele fala, comenta qualquer assunto, como nós aqui. Só que ele é presidente da República, sabe? Pô, Então, mas não imagina a dá para. quantidade de recorte que ia sair aqui desse All News se o Lula estivesse aqui falando, opinando, a gente ia ficar aqui, ó, fazendo um monte de pergunta pro presidente, ia sair e ia estar a home do UOL toda cheia, né, Couto? Eu, se Não, eu fosse o presidente, ficava aqui ó, esperando o coach, todas as linhas de tarde aqui, esperar o coach falar para ver se mantinha não, e tem os uma coisa, só para conselhos. encerrar esse negócio de relações internacionais. Então, tinha no primeiro e no segundo governo, e tem hoje, ainda tenho certeza disso, uma baita equipe no Itamaraty. Os diplomatas brasileiros, a grande maioria, são da melhor qualidade. Então, quando o diplomata lá de Israel hoje falou que eh, restaurar as relações, na verdade, o que ele quer falar é que tem que voltar a fazer negócios. Porque ali é o seguinte: é, negócios, inimigos à parte. Né? Então, e quem tem que tocar isso é o Itamaraty, não é o presidente da República que tem que falar sobre isso. Né? Então, eu acho que esse é um assunto para o Lula melhor esquecer. Esquecer, já falou que tinha que falar, não retirou, tudo bem. E vida que segue. Não adianta ficar insistindo nesse assunto, sabe? Não adianta. É a batalha de Tararé, né? Aquela que não ouve. É uma guerra de palavras que não leva a lugar nenhum. E que não... E romper Esse relações negócio nunca foi. Romper relações nunca foi de interesse de nenhum dos dois lados, né, Thales? Até uma frase claro, Ou não claro, responde, ou não responde, ou deixa para um diplomata responder. claro, claro, claro. Pô, isso é tão simples. Trago aqui até a aspa da entrevista do Jonathan Peled, falando justamente com a potência regional, talvez uma potência global, não pode desempenhar o papel de tomar partido contra qualquer dos lados. Se você isola Israel ou aposta contra Israel, não pode se considerar uma potência de negociação ou intermediação. Nossa reportagem, inclusive, procurou o Itamaraty, está guardando posicionamento aí sobre toda essa história.